Também Paulo não falaria nas suas cartas princípios de transformação, princípios de aperfeiçoamento. Paulo, João, tantos outros, nós não ouviríamos e não leríamos aquilo que ele fala. Se vocês têm a expectativa de se encontrar com o Messias um dia, então essa vai ser uma característica marcante de todos aqueles que creem no que estão pregando ou que estão esperando. Eles se purificam a si mesmos. Então a purificação, o aperfeiçoamento, santificação são sinônimos de um processo ao qual Deus está nos conduzindo como filhos. E tem algo que nos aperfeiçoa, é a mesma coisa que você faz em casa com seus filhos. Quantos têm filhos aqui? Então aqueles que não têm, a gente profetiza que vão ter filhos saudáveis, filhos tementes a Deus. Mas irmãos, temor não é mágico. Temor não é alguma coisa que você vai orar e vai assim, ó, pá, aconteceu. O aperfeiçoamento não é algo instantâneo. Aperfeiçoamento, temor do Senhor, sabedoria, conhecimento se vem com prática, se vem com uma caminhada, se vem exatamente com disciplina. Então Deus, quando Ele vai falar para mim e para você, olha como Deus é tremendo. Ele não pede nada para mim e para você fazer com os nossos filhos sem que Ele esteja fazendo conosco. Deus ele vai trazer revelações para nós de como sermos pais, não somente pais biológicos, mas pais espirituais, de gerar pessoas em Cristo através do Evangelho do Senhor. Ele vai falar isso para mim e para você, porque isso já é uma realidade nos céus. Não tudo que nasce do céu tem que ser gerado pelo céu. E eu e você somos gerados nesse lugar, somos chamados nesse lugar. Olha só o que diz a palavra do Senhor, alguns textos só para você ter uma dimensão de que Deus pede uma coisa que Ele mesmo Ele faz com excelência. Êxodo 18, 20 diz assim: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Isaías 48, 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus jamais pediria para mim e para você ensinar alguém sem que Ele não ensinasse antes. Deus jamais falaria de um caminho para você ensinar sem que Ele não ensinasse antes, sem que Ele não deixasse claro não somente o caminho, mas a forma de ensino, como que você vai proceder para ensinar. Irmão, tudo se fecha, tudo se completa na palavra de Deus. Aí você entende por que Jesus Ele dá a mesma missão para os discípulos. Ele fala em Mateus 28: quando vocês forem pelo caminho, indo, façam discípulos, ensinando eles. Não é somente batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando eles a guardar a minha palavra. Irmão, guardar a palavra é um processo de ensino. Guardar a palavra é sinal de que você está não somente ouvindo, mas guardando para obedecer. O Senhor está pedindo uma coisa aqui que é natural dele. Ele está falando: eu ensino as minhas palavras, eu ensino o caminho que vocês devem andar. Eu não sei se eu e você temos a real noção disso, a dimensão dessa revelação, irmãos, mas eu quero falar uma coisa para você. À medida que nós estamos no caminho andando, seja qual ele for, porque você está em algum, independente do caminho que você está, escute isso, você está sendo transformado nesse caminho, você está se tornando parecido com alguém, independente do caminho que você está. Se você está no caminho do Senhor e ouvindo a palavra dele, guardando a palavra dele, inevitavelmente você vai se tornar parecido com ele. E se for trocar por miúdos, numa palavra bem popular, você vai ser a cara de alguém. Vocês já viram como é que funciona conosco? Irmão, isso é natural, acontece mesmo sem fazer força. Você tem seus filhos, e de repente seus filhos estão caminhando com você, crescendo com você, te ouvindo todos os dias, nem que seja brigando, nem que seja, irmão, independente do exemplo, mas os seus filhos, aquele negócio que a fruta não tem como cair longe do pé, já ouviu falar sobre isso? A gente ouve muito falar sobre isso. Não, a fruta não tem como cair longe do pé.
está crescendo junto, está ouvindo todos os dias, está observando todos os dias, está vendo se o exemplo é bom ou é ruim, ou se é um exemplo para ser seguido ou se é um anti-modelo, mas aquilo está tornando você parecido com alguém. Eu lembro duas passagens. Primeiro, deixa eu ler. Eu li Êxodo, li Isaías, agora eu vou ler Provérbios, que agora deixa claro para mim e para você uma realidade do céu para ser replicada no nosso ambiente aqui na terra. E ele diz assim, Provérbios 22:6: educa a criança, o seu filho, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Bom, isso é um princípio, não vai mudar. Não importa estatísticas, não importam probabilidades. Qual é a probabilidade hoje de um adolescente, de um jovem, de uma criança se perder? A gente começa a mensurar, e tem muitas pessoas que até falam, muitos crentes, eu não quero nem ter filho hoje. Por quê? Porque a faculdade está terrível, porque isso está terrível, porque aquilo está terrível. E não sempre esteve terrível, sempre foi ruim. O mundo sempre foi mundo. O grande problema não é o mundo ser mundo, é a igreja deixar de ser igreja. É eu e você deixarmos de ser discípulos, deixarmos de ter a palavra de Deus como referência, como balizadores. O Senhor está falando aqui duas verdades. Ensina o teu filho. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Mas ele ensina uma coisa mais aqui ainda. Ele está falando, olha, não é somente ensinar, mas creia no que você ensina. Creia no que você está compartilhando, creia no que você está vivendo. Assim como a nossa adoração não é simplesmente uma canção, os seus ensinos não são simplesmente palavras. Abraão, por exemplo, quando encontrou Melquisedeque e ele dizimou na vida de Melquisedeque, a palavra fala que Levi dizimou através de Abraão, mesmo sem ter nascido. Ou seja, o que eu faço hoje com a minha vida repercute, reverbera nas gerações que vêm adiante de mim, que me seguem. O que você faz hoje não é a plástica. Eu não estou falando da plástica, da liturgia perfeita. Eu estou falando de uma vida a qual existe uma palavra dentro de você que você crê tanto, que isso vai passar de geração a geração como um legado. O seu temor e o seu conhecimento, aquilo que nós chamamos de sabedoria, isso vai passar de um legado para os seus filhos, para os seus netos. Por quê? Porque você ensina isso, você ensina sem falar. A maioria dos nossos ensinos não necessariamente requer as nossas palavras. Então, quando Deus está falando aqui, quando ensina teu filho no caminho que deve andar, que quando ele crescer, quando ele se tornar velho, ele não vai se desviar dele. Ele está falando de que assim, não tem probabilidade de dar errado. Não tem estatística contra isso. Ele está ele está afirmando aqui uma coisa. Ele está falando o seguinte: o ensino e a minha palavra é muito maior do que você. O ensino e a minha palavra vai muito além do que você imagina. O que a palavra opera em si, o poder da palavra de Deus é tão grande que os crentes hoje não têm dimensão disso. O que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém? Eu conheço relatos, irmãos, de homens tementes a Deus, em que, por exemplo, aqueles que ouviram ele não teimaram em não seguir e não receber, que Deus pegou eles aonde eles foram. Irmão, se o nosso Deus, pelo relacionamento que ele teve com Abraão, ele envia 2 anjos a entrar em Sodoma e Gomorra, a entrar em Sodoma para resgatar o seu sobrinho pela intercessão de um homem, pelas palavras que um homem acreditou, o que você pensa que um Deus pode fazer pelo meu filho e pelo seu filho? Por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós intercedemos, pelas pessoas que nós estamos ensinando todos os dias. Irmão, a palavra de Deus é muito maior. Ela é como um selo, ela te marca. Ele está falando, pode ensinar, pai, pode seguir o meu exemplo, porque é como se Deus falasse, eu confio na minha palavra, eu confio, tem poder a minha palavra. Se você ensinar, se você inculcar, ele chega ao ponto de falar, inculca os meus ensinos nas crianças. Inculcar, irmão, não é falar assim, você quer ouvir, papai? Você quer ouvir? Por isso que tem que ser na criança. Por quê? Porque criança vai te ouvir. Criança vai estar pronta para te ouvir quando você quiser. Criança é um momento de ouvir, de ensinar.
Deus está falando aqui, assim como nós precisamos perceber a fase de uma criança. Eu não vou ensinar sobre educação de filhos hoje. Eu estou falando como Deus se relaciona comigo e com você. Porque quando Deus te chama, quando Deus atrai você, a palavra fala que é muito semelhante a uma criança. Nós começamos com leite espiritual e vamos crescendo até alimento sólido. Ou seja, Deus, assim como acontece fisicamente comigo, com as minhas filhas, com você e com seus filhos, Deus faz exatamente comigo e com você. Deus pega você no início da caminhada e Ele está falando, olha, Deus não vai pedir nada que é estranho a Ele. Eu pego você e vou caminhando com você pelo caminho. Eu tenho prazer de te ensinar no caminho em que eu ando, no caminho do juízo, no caminho da sabedoria, e eu te ensino nesse caminho com as minhas palavras. As minhas palavras eu vou liberando sobre você dia e noite, e elas estão tomando forma em você, elas estão dando forma a você. Por isso, irmãos, se nós entendêssemos o peso da palavra, o poder da palavra, aí nós vamos entender o porquê que o diabo não tem problema nenhum com o templo cheio, não tem nenhum problema com nenhum tipo de movimentação. O diabo tem problema com isso daqui. O diabo tem problema com a manifestação dos filhos. Manifestação dos filhos são quando o filho cai em si e lembra da palavra do pai, lembra dos seus ensinos. Deuteronômio fala sobre isso. Ensina, porque um dia os seus filhos cairão em si, lembrarão dos seus ensinos e voltarão para você. Deus está falando, olha, essa é a forma com que eu me movo. E eu lembro, irmãos, que contra isso não tenho o que fazer. Homens tentaram até disfarçar, para ver como é poderoso isso. Você vai lembrar, por exemplo, na noite em que Jesus foi traído. Lembra lá? Teve um sujeito que tentou disfarçar, irmão, tentou negar Jesus 3 vezes. Você lembra dele? As 3 vezes não teve jeito. É a cara do pai. Fala igual, se comporta igual, não tem jeito. Irmão, cristianismo não é fazer parte de um hall de membros de uma instituição religiosa. Em Atos, por exemplo, lá em Antioquia, quando os primeiros discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, eles foram chamados pela sua semelhança. A igreja se reunia, a igreja congregava, a igreja estava junto, e eles foram chamados dessa forma. Atos 11, 26, olha só o que diz. Um grande mover ali em Antioquia, Jerusalém olhando para Antioquia, os crentes se movendo, Deus operando milagres, as pessoas sendo ensinadas. E sucedeu, versículo 26 do capítulo 11 de Atos, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Olha só, irmãos, eles se reuniram num lugar e estavam fazendo o quê? Ensinando. Na reconstrução, pastor, isso aqui é só em Atos. Não, irmão, você vai na Bíblia toda, você vai ver isso a Bíblia todinha. Você vai ver no livro de Neemias. O livro de Neemias mostra a reconstrução de 3 etapas de Jerusalém: Zorobabel, Neemias e Esdras. Um vem e reconstrói os muros, o templo. Mas eu gosto muito da parte em que Neemias fala de Esdras. E quando chegou Esdras percebeu um negócio que, irmão, muita gente não está nem afim de olhar isso hoje. Não, muita gente não está nem afim de discipulado, de ensinar. Irmão, é fácil botar alguém no mundo, difícil é gerar em Cristo. É fácil você encher um templo, difícil é gerar discípulos. Aí Esdras vai ver trabalho perfeito dos muros, templo maravilhoso. Agora tinha uma coisa errada, faltava uma coisa, o mais importante. O coração desse pessoal não está restaurado. O coração deles não bate. Então a gente precisa fazer o que Esdras fez. Esdras achou o livro sagrado, e ele começou a ensinar todos os dias. Até quando, pastor? Até quando que eu ensino? Até quando que eu tenho que acreditar nas pessoas? Até quando que eu tenho que estar disposto a discipulá-las? Esdras ensinou incansavelmente até que os irmãos aprenderam. Até quando que um pai, Deus está falando aqui, até quando, pais, vocês precisam ensinar os seus filhos? Até que eles aprendam. Seus filhos, assim como eu, somos como vasos nas mãos do oleiro. Não julgue um vaso
sem estar pronto antes. O processo do oleiro se chama ensino. Deus está falando: se eu pegar você, filho, e eu perceber que não está certo, eu vou te mostrar como eu faço. Eu desmonto tudo, amasso o barro de novo, jogo água, porque o oleiro faz isso. Deus mostrou, eu vou mostrar como eu faço com você, Israel, como eu faço com você. Deus faz assim. E qual é o processo de liberação de água? A água é a palavra, é o ensino. Deus libera a sua palavra sobre você e você vai tomando forma. Se der errado, pastor, se der zebra, não tem problema. Deus, Ele ensina até que você aprenda. Você ser salvo pelo Senhor, você entregar a sua vida a Cristo, não significa que você entendeu alguma coisa ainda. Não significa que você está pronto, que você está maduro. Você nasceu de novo. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: o processo é novo nascimento. Você nasceu de novo. Você startou. A salvação é o start de algo sobrenatural acontecendo na vida de um homem. É o início de algo eterno acontecendo na vida de um homem. Mas não é o final ainda. É o processo. Agora Deus te coloca para dentro. Vamos caminhar junto agora, meu filho. Vamos que eu vou te ensinar. Eu vou liberar ensino, vou liberar palavra. E eu vou andando com você no caminho. E a minha palavra vai dar forma ao seu coração. E como que dá forma, pastor? Não é ouvindo só. Por isso que ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, dá ouvidos à minha voz. Guarda, filho, ouve, guarda os mandamentos do teu pai, as instruções da tua mãe, porque isso vai ser saúde para o seu corpo, para a sua medula, para os seus ossos. Deus não está falando nada estranho em Provérbios. A sabedoria de Salomão é a sabedoria de Deus, impartida, revelada para Salomão. Salomão não está falando de si mesmo. A sabedoria expressa ali é o que Deus está falando: eu ajo assim. Dai ouvidos à minha voz. Tudo que Deus pediu para Israel foi uma coisa: ouvidos. Você tem dois. Graças a Deus que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Porque imagina se tivesse duas bocas. A gente estava na roça, literalmente, né? Frito em pouca banha, como diz o outro. Deus deu dois ouvidos e Ele pede para você. Agora você tem ouvidos. Outro dia nós vamos pregar sobre isso. Mas você tem que escolher para que eles servem. Porque você está ouvindo sempre alguma coisa. Mas o Espírito diz às igrejas: se você, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo à sua igreja. Você tem ouvido para ouvir um monte de coisa. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você tem ouvido para ouvir muitas coisas. Deus está falando: ouça-me pela palavra que eu libero, ouça-me pelas escrituras, ouça a minha voz baseado nesse livro. Ouça, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu conheço irmãos, estudei com gente, irmãos. O brasileiro é ninja, né? Aí a gente estava no ano 2000 no seminário e todo ano tinha que ler a Bíblia toda. Toda a Bíblia. Eu particularmente, é muito difícil eu ler a Bíblia toda, porque eu leio muito devagar. Tem dia que eu vou ler que eu não consigo, eu fico num versículo só. Porque assim, ó, a Bíblia é como um tesouro, tá? Você já viu o escavador, aqueles caras na Discovery que vão tentar achar dinossauro, osso de dinossauro? Aí eles vão lá, irmão, eles cercam o lugar todo, fantástico, eles cercam, ninguém pisa. Aí eles vão com um pincelzinho na poeira ali, uma loucura. Eles vão tirando. Achou, para tudo, bota bandeirinha, bota tudo, marca. Por quê? Porque aquilo ali eles acharam um tesouro. Eu piso naquele lugar, nem vejo. A maioria das pessoas pisam, nem dão conta que estão pisando numa relíquia, num tesouro. Mas um escavador, uma pessoa que explora aquilo ali, um historiador, ele sabe que aquilo ali tem valor. A palavra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes você está lendo, mas por ler como se fosse um livro qualquer. Mas se você ler como palavra de Deus, de repente você está lendo um versículo, aquilo ali parece que salta e pega você. Cara, não precisa continuar. Para ali, pega o pincelzinho. Mas se der errado, se você errar, irmãos, Deus sabe. E eu aprendi uma coisa: como que Deus faz comigo e com você também.
Eu lembro quando eu ensinei minhas filhas a andar. Quando elas deram os primeiros passos, irmãos, todo pai aqui vai falar a mesma coisa. Nos primeiros passos do seu bebezinho, você tem uma certeza: ele vai cair. É ou não é? E você faz cheio de bondade, cheio de amor que tem para dar. Aquele pai que ama, você faz o quê? Você larga o filho e pezinho para trás. É assim, não é, irmãos? Porque nós somos aperfeiçoados com tribulação, com prova. Como diz Tiago, a prova da vossa fé, ela gera um fruto para o aperfeiçoamento seu. Não adianta, quer aperfeiçoamento, quer crescer, não fuja de desafios, não fuja da prova, não fuja. Deus, seu amor de Pai perfeito, Ele expõe você para você mesmo, para as suas limitações. Você vai passar a prova, vai, mas é para aprender a andar, filho. É para aprender a caminhar, é para aprender a correr, é para aprender a andar de bicicleta. Você lembra como é que foi para andar de bicicleta? Foi assim, papai botou o Fernando em cima. Vai lá, vou empurrar, vou estar junto, tá? Eu lembro, irmãos, lembro exatamente a calçada que eu caí. Exatamente, é um filme. A primeira vez, papai chegou, botou para trás e empurrou. Vai pro chão, irmãos. Naquela época, pai não botou rodinha. Agora eu botei rodinha. Eu botei 2 rodinhas. Aí as minhas filhas andavam nas rodinhas. Parece maldade, irmão, mas você vai lá sem eles perceber, você tira uma. Tira ou não tira? Fala a verdade, irmão, isso é maldade do pai? Não. Se vir alguém estranho tirar uma rodinha para fazer cair, é maldade. Mas o pai tirar uma rodinha para fazer aprender, não. O que o pai faz ao olhar dos crentes incrédulos é maldade. Não, Deus é um Deus mau. É verdade. Talvez você não tenha nem coração de filho para analisar mesmo Deus como pai. Precisa primeiro ter um relacionamento, um coração de Deus como pai. Você sendo filho e ele como pai, aí você vai entender por que Deus tira a sua rodinha. Ele vai lá, você está dormindo, irmãos, Deus dá os seus enquanto dorme. Aí você pensa, casa, é dinheiro, riqueza. Ele até pode te dar essas coisas, irmão, mas Ele vai te dar tirando a rodinha. E Deus, na sua perfeição, Ele ainda escolhe lugar para menor dano. É assim, eu vou te empurrar, filho, vou te empurrar na grama. Eu sei que você vai cair, mas você vai cair num lugar que você vai se machucar menos. Deus ainda é bom e misericordioso, porque Deus vai falar assim, ó, eu estarei no mundo, vocês vão ter aflições, mas eu estarei com vocês até o final. A promessa não é que você teria uma vida de mar de rosas, uma vida sem problema e sem luta. A promessa do crente, irmão, é que Deus estaria conosco até o final. A promessa não é que não teria guerra, a promessa não é que não teria inflação, a promessa não é que você teria uma estabilidade de emprego. A promessa é que Deus estaria com você até o final. A promessa não é que você teria um casamento 1000 maravilhas, que seria perfeitinho, perfeitinho, sem briga, sem nada. A promessa é que Ele estaria com vocês lá. E a rodinha no casamento também, irmãos. Você pensa que é só... Não, irmão, eu estou falando de vida. Deus tira a rodinha da gente. Você vai ter que andar. Irmãos, Deus é fantástico. Deus é apaixonante. Deus sabe tratar cada um na sua peculiaridade. Deus não trata em atacar. Deus pega um cara como Pedro. Pedro é um cara abusado, irmãos. Pedro, ele é aquele cara que falava primeiro, falava demais. Aí ele olha para Pedro, o pessoal tudo fica apavorado, ele andando por cima das águas. E Pedro falou, se é o Senhor, diga que eu também quero ir. Então vem, Pedro. Vem. E Pedro acredita, irmãos. Você acha que Jesus não sabia que Pedro iria afundar? Mas o amor de Deus é tão grande que mesmo sabendo que você vai afundar, o prazer de Deus é fazer você caminhar em lugares que o ser humano natural não caminha. Você acha que Deus mesmo não sabe que você passando por uma dificuldade financeira que vai doer, que vai ser difícil? Mas Deus tem o prazer de ensinar você a abrir os seus olhos para que você enxergue coisas que um ser humano natural não enxerga.
Porque um ser humano natural, ele só fica feliz quando ele recebe, quando ele tem, não tem dificuldade nenhuma. Mas um crente, um filho de Deus, Deus está preparando o caráter dele para não se satisfazer com essas coisas, ainda que tenha. Mas Deus está preparando um coração de filhos maduros, que a satisfação vai ser nele, é o conhecimento dele, é a sabedoria dele, é a palavra dele. Independente da situação, o lugar, ele estará feliz. Paulo falou, eu aprendi. Irmão, se Paulo falou, olha o calibre de Paulo. Se Paulo falou, eu aprendi a estar contente, você acha ou não que tem que ter ensino? Quem ensinou para Paulo? Paulo falou que tem coisas que ele não aprendeu com homem nenhum, ele aprendeu com Deus, diretamente com a revelação de Deus. Eu aprendi. Quando eu estava no meio dos açoites, eu estava feliz. Quando eu estava passeando, eu estava contente. Quando eu estava na mesa de um restaurante bom, comendo uma carne bem gostosa, de frente para o mar, eu estava contente. Mas quando eu estava sem comida, eu estava contente também. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, justiça e alegria no Espírito. Deus, Ele está ensinando. Talvez você está naquela fase do leite, irmãos. Talvez nós estamos engatinhando ainda, e Deus está querendo, irmãos, fazer você levantar. Para quê? Para cair. Levantar para cair, até que você aprenda a andar. E depois de andar, depois de fazer você correr. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem antes caminhar primeiro. Existem processos na minha vida e na sua vida que Deus está desenvolvendo e forçando e conduzindo você. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mateus 5, 4, 8. Sede vós perfeitos. Sede vós. Qual é a régua de medir, pastor? Qual é o objetivo nosso? Deus, a sua imagem. Aquilo que Adão perdeu lá no jardim, eu quero restaurar em vocês. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quer ver uma coisa? 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 ao 18 diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Porque a glória, quando vinha sobre Moisés, ela vinha e apagava, vinha e apagava, vinha e apagava, impressionava as pessoas, mas apagava. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade não é para você fazer o que você quer. Liberdade é para você ser livre do pecado. Liberdade é para você aprender com Deus. Liberdade é para você andar num ambiente que você era impossível andar na lição do Velho Testamento. Em lugares para você entrar que você não poderia entrar antes. Versículo 18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vou ler de novo. Mas todos nós, sem nada diante de você, sem nenhuma obra morta, sem nenhum requerimento de obra morta, nada, é cara limpa, irmão, sem nada entre você e Deus, refletindo a sua glória como por um espelho, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o que Deus está falando aqui através de Paulo: se você estiver bem perto de mim, a minha sombra te cobre. Lembra de um versículo assim? Quando o anjo Gabriel falou para Maria: como que isso vai acontecer? Eu não conheço varão, como é que eu vou engravidar? Eu vou ter um filho de Deus. Fica tranquila,
a sombra do Altíssimo, ela vai te envolver. Quando a sombra do Altíssimo te envolve, algo sobrenatural acontece. Coisas sobrenaturais só acontecem, irmão, quando algo sobrenatural ele te cobre, ele te envolve. Coisas espirituais não geram em qualquer ambiente. Então ele está falando: olha, se você caminhar junto comigo, vai estar tão próximo que a minha glória vai refletir no seu rosto como por um espelho. Porque você não pode ver Deus hoje. Então é como um reflexo de um espelho iluminando o seu rosto. Não é mais como Moisés, porque Moisés vinha e contemplava Deus, descia e ia apagando. E ele botava um véu para ninguém perceber isso. Agora não. Agora a glória é permanente. Não é mais uma glória transitória. O que Deus quer agora comigo, com você, não é transitório, é permanente. Então, você não pode olhar para Ele hoje, porque Ele é fogo consumidor. Agora a glória dele anda perto de mim, filho, que como um espelho, a minha glória reflete no seu rosto. E quanto mais ela refletir, mais a minha imagem vai ser estampada em você. Deus chama as coisas que não são para andar com Ele como se já fossem. Não é baseado em quem Ele chama, é baseado em quem Ele é. Um pai educa o seu filho não por causa do filho, mas é por causa de quem ele é. Se eu sou pai, eu ensino. Por quê? Porque eu sou pai. Por que você acredita nos seus filhos? Porque você é pai. Deus, quando Ele fala, eu chamo as coisas que não são como se já fossem, Ele está falando, eu creio que vai ser por causa daquilo que eu sou. Se você está perto de mim, você vai ser. Por isso que os talmidim, os discípulos, em Atos você vai ver isso, eles caminhavam atrás do mestre para ser coberto pela poeira do mestre, porque eles queriam ser igual o mestre. Josué ficou aonde, irmãos? Na porta da tenda, sempre observando Moisés. Timóteo, ele foi discipulado por quem? Por Paulo. Eliseu foi discipulado por quem? Pedro, João, André, Tiago. Foram discipulados por quem? Jesus Cristo. Todos tiveram o processo do discipulado. Não creia, escute, não creia num cristianismo que aboliu isso. Não creia num cristianismo que chama de grandes reuniões de discipulado. Não creia num cristianismo que aboliu o caminhar junto, a proximidade, que trabalha, que proporciona isso. Se vão querer ou não é outra coisa, mas que proporciona, que prega isso, que deixa a porta aberta, que te convida para um processo de caminhada. Porque nem todos vão querer. Sempre foi assim. Pastor, mas não querem. Jesus sabia, ele foi. Qual é a regra? Qual é a matemática de Cristo? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Pastor, como é que eu me torno escolhido? Você que sabe o quanto que você quer. Um dia um pastor, para mostrar bem claro assim, um amigo, ele falou assim, esse negócio de chamado escolhido é como uma porta. Do lado da porta de cá está chamado, do lado de dentro está escrito escolhido. Todos são chamados para entrar pela porta. Quando você entra pela porta, você descobre, eu sou um escolhido. Deus não está falando aqui, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, né? Esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Deus não está fazendo isso. Deus chama a todos. Deus já sabe, é lógico, pela sua onisciência, mas nós não. Nós estamos nos tornando parecidos com alguém. A paternidade de Deus, irmãos, tem o poder de gerar semelhança, mesmo que você não esteja percebendo. Você está se tornando parecido com aqueles que você mais fica tempo. Por isso que as conversações ruins, elas corrompem as pessoas. Nós somos o que nós comemos.
Comecem a andar com gente, irmão, ruim, para você ver como é que vai ser. Mas Jesus andava. Claro que andava, irmãos. Mas lê a Bíblia, vê a palavra, como é que era a vida dele. O propósito de estar com a prostituta, com o publicano, era um. Ele não tinha intimidade com eles. Ele tinha relacionamento para trazer eles para o lugar dele. A intimidade do Senhor era para poucos. Entenda, não use a Bíblia para dar base para os nossos erros. Você quer andar com Deus, quer aprender? Então escolha com quem você anda. Escolha aonde você vai. Escolha o que você vai ouvir. Faça como Paulo, quando ele escreve nas suas cartas: cuide não somente com o que você ouve, mas de quem você ouve. Porque você está se tornando parecido com aquilo que está entrando no seu coração. Seja de Deus, irmão, a paternidade tem o poder de nos transformar. Em nome de Jesus. Vou parar aqui. Nós continuamos domingo que vem. Mas eu quero perguntar para você: você está se tornando a cara de quem? Tem como disfarçar? Ou pastor, agora não tem mais como disfarçar? Já me tomou por completo. Na realidade, o crente não precisaria fazer esforço para ser honesto. O crente não precisaria fazer esforço para ser humilde. Porque enquanto há esforço, irmãos, nós não entendemos. Esse esforço tem que ser: pode fazer isso, pode fazer aquilo, pastor. Irmão, a graça de Deus é uma capacidade que Ele dá para você. É o poder de Deus, é o dínamos dele. E nós fazemos as coisas porque já são naturais para nós. A honestidade deveria ser natural para o crente. Fazer o bem deveria ser natural para o crente. Mas infelizmente está deixando de ser natural por causa dos pobres relacionamentos do crente com o seu Senhor. Por que natural, irmãos? Um dia, para nós terminarmos aqui, tinha uma maratona. Eu gosto muito desse exemplo. E eu não me lembro o ano que foi, mas a maratona, não sei se era uma Olimpíada, tinha um corredor que chegou bem pertinho da linha de chegada, na reta, assim, tem aquela reta assim, está aqui a linha de chegada, e ele começou a se entortar todo e a mancar, e parou, estava parando, e não ia conseguir chegar. Quem vinha em segundo lugar, não passou ele, pegou ele e levou ele até a linha de chegada. Aquilo chocou o mundo todo. Ficou conhecido aquele cara. E foram numa das entrevistas que levaram ele para um jornal para ser entrevistado. O entrevistador perguntou: por que você fez aquilo? Você poderia ter passado por ele, mesmo que ele estava próximo da linha de chegada. Você poderia ter tirado vantagem. Ele perguntou assim: mas eu não estou entendendo a pergunta. Por que eu fiz? Aquele homem, a construção do caráter dele impediu ele de tirar vantagem de uma situação. Para ele, o normal foi: esse cara, ele era para ganhar. Ele é o vencedor. Eu não posso ganhar em cima da fragilidade de um problema que deu naquele cara. Eu vou pegar ele e vou cruzar a linha de chegada com ele. O reino de Deus é isso, mas não é quem chega primeiro, é quem chega. Reino de Deus não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona para ver quem chega. A maratona você vai correr, eu nunca corri, mas quem corre fala. O cara bota lá, pode chegar, pode ser os 150 que chegou, mas a festa, todo mundo que chega comemora. Porque o completar uma maratona já é uma alegria. O completar um trajeto difícil já é uma alegria. O Evangelho, o reino de Deus não é uma corrida de 100 metros. Quanto maior a maturidade sua, você nem vai estar preocupado só simplesmente você cruzar a linha de chegada. Você está olhando para o lado, encorajando: vamos cara, vamos. E se precisar parar um pouquinho, recuar, você recua. A minha glória não é chegar sozinho. A minha glória é chegar com um monte de gente comigo. E se precisar parar, recuar, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tem sido a minha inspiração, Jesus. Para não chegar sozinho, irmãos, Ele morreu na cruz para que muitos pudessem chegar com Ele. Está entendendo? Vamos orar? Eu quero orar para que esse sentimento, irmãos, essa palavra entre no seu coração e tome forma.
independente de quem você é, independente de aonde você está, independente de como que você caminha, as suas responsabilidades, a sua profissão, esse sentimento tem que tomar você. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Era Jesus, irmãos, era Deus te ensinando. Feche seus olhos. Teu amor está ganhando forma. Sim, Jesus. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está em nome de Jesus. Talvez você é o cara que está em cima da bicicleta e vai entender agora o porquê que muitas coisas têm acontecido na sua vida. Em nome de Jesus. Deus quer, irmãos, que você caminhe como Ele. Por isso está escrito: aqueles que dizem que estão na luz devem andar seguindo esse padrão. Aqueles que dizem estar nele devem andar como ele andou. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se Deus ministrou o seu coração, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar no seu lugar ou você pode vir aqui na frente. Você fica à vontade. Mas eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Fique livre agora. Se quiser vir, pode vir. Nós estamos esperando por você. Nós estamos no processo, irmãos. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pois tu és bom. Tu és bom.
diferentes que muitas pessoas passam, e nós sempre vamos passar. Uma é a dificuldade de começar a caminhar, a outra é a dificuldade de correr, a outra é a dificuldade de andar de uma bicicleta, a outra de andar de carro, a outra de voar. Irmãos, mas sempre vai envolver um processo de aperfeiçoamento, de aprendizagem. E nós liberamos uma palavra sobre você. Deus, Ele está trabalhando na sua obra, Ele é fiel para completar. Se Deus começou algo, irmãos, se Deus começou algo, Ele vai terminar. É porque está escrito isso. Deus, nós abençoamos os teus filhos. Deus, traz força, graça, sabedoria, Senhor. Que eles entendam o processo, que eles respeitem o processo, Senhor. Mas que eles vejam, Senhor,